deixando agora de lado, mas conservando em mente que os sinais, as obras, os milagres eram uma evidência de que Jesus estava com o Pai, de que Deus estava com ele, o que ele realizava era pelo Pai. Vamos agora iniciar esse bloco que vai estudar o papel autoritativo das Escrituras, depois das profecias sobre Jesus do Antigo Testamento 1 e 2, e finalizando com a quinta-feira um tema que vai complementar isso. São 3 lições específicas sobre as Escrituras. E aqui, amigos, irmãos, eu quero fazer um apelo. Nós, como cristãos e adventistas do sétimo dia, nós estamos presenciando um bombardeamento contra a autoridade das Escrituras, contra a revelação, vindos de dentro do cristianismo. Nós nos acostumamos a ver as Escrituras ser apedrejadas por grupos agnósticos, por grupos ateus, por pessoas materialistas que não se importam com os valores religiosos, mas ver a Bíblia sendo atacada, desprezada, menosprezada por movimentos dentro do cristianismo e já atingindo as bordas, as fronteiras do adventismo do sétimo dia, é um grande sinal para percebermos que nós temos que assumir uma posição muito clara em relação à nossa convicção acerca da autoridade da Bíblia, acerca do processo revelacional, que a Bíblia é fruto da revelação de Deus, dada, como diz o apóstolo São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, 19 a 21, dada por inspiração aos profetas, sem produção humana, para a qual ele chama a nossa atenção, para que cresça em nós até que, como uma candeia, até que chegamos à plenitude da luz, lembrando que nenhuma profecia foi produzida por vontade própria, mas homens santos falaram inspirados por Deus, e nenhuma profecia é, por consequência, de particular elucidação. Ela precisa ser interpretada por ela mesma. A Bíblia é a única autoridade para interpretar-se a si própria. Então, irmãos, vamos ter esse cenário em mente de ataque às Escrituras, e isso serve para nós também, antes de avançarmos um pouco mais no que os autores propõem para esse estudo. Como eu estou me relacionando com o estudo diário da Bíblia? A Bíblia faz parte da minha vida ou ela é apenas um enfeite? Eu moro aqui numa cidade, que é a cidade de Tatuí, onde as lojas comerciais, as casas comerciais costumam ter Bíblias de tamanho grande, abertas em algum salmo, e você percebe que elas é um gesto bonito, mas muitas vezes não passam apenas de um enfeite. Eu imagino assim, não estou fazendo julgamento, mas para muita gente é isso, é um enfeite. Será que a Bíblia faz parte da nossa vida? Ela faz parte da minha agenda de cada dia? Eu estou, como Maria, me pondo aos pés de Jesus para receber o seu ensinamento diário. Que Deus nos dê fé, crença e força, irmãos, para suportar esses ataques frontais à Bíblia, especialmente a inspiração e a revelação, e que nós possamos renovar a nossa convicção de que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a única e autorizada fonte da revelação de Deus para nós. E que Deus nos ajude a compreender isso e a nos firmarmos ao lado da palavra de Deus. Então, esse papel autoritativo, ele vai chamar a nossa atenção que, além dos sinais, além dos milagres realizados por Jesus, João também utilizou o argumento, ele usa o argumento das Escrituras para apontar a Jesus como Messias, mostrando que profecias do Antigo Testamento apontaram para a vida e obra do Messias. E assim, o Antigo Testamento ele ocupa um lugar de destaque nos evangelhos e também no Evangelho de João, mostrando para nós que ele tem uma origem divina, ele realizou seu ministério em independência com o Pai e retornou para junto do Pai. E interessante que, mais uma vez aqui, na pergunta 2, nos volta o texto em que Jesus se dirige aos líderes, apelando para as Escrituras, porque eles evocam a Moisés como grande profeta. Então Jesus diz, olha, se vocês pelo menos creiam no que Moisés disse, porque ele profetizou que um dia viria um profeta maior do que ele. Então considerem, se vocês não estão crendo em mim, voltem para as Escrituras, considerem o que Moisés falou a meu respeito, que surgiria um profeta.
Mas aqui há uma coisa, irmãos. Os líderes judeus, eles estavam familiarizados com o texto bíblico, com a palavra crua, nua, escrita, mas não com a essência. Eles eram versados e muitos, nem todos, mas muitos conheciam a letra da lei, o texto bíblico, mas não conheciam a essência, não conheciam para o que aquele texto apontava. E eu me pergunto, será que nós estamos hoje sofrendo do mesmo mal? Podemos até recitar de cor trechos e trechos da Bíblia e estamos familiarizados apenas com o texto não é suficiente. Nós precisamos permitir que esse texto, que essa palavra agora, a palavra viva, que é Cristo Jesus, este verbo, que ele, sendo a essência da revelação, que ele faça parte da nossa vida, que ele nos espiritualize, que ele nos transforme, quebre o jugo de pecado, quebre a nossa inclinação pecaminosa e nos faça homens e mulheres espirituais. Então, só o texto formal, legal, rígido, não produz efeito como não produziu na vida daqueles homens. É preciso algo mais, e este algo mais diz respeito para quem aqueles textos apontavam para a pessoa de Jesus. Gosto muito lá em Lucas, irmãos, não está no João, mas é quando Jesus se apresenta aos dois discípulos de Emaús. Então ele diz, mas vocês são necios e tardos de coração para crer tudo aquilo que os profetas escreveram. Então, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele foi mostrando para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús o que acerca dele estava escrito nas Escrituras. Esse texto é fantástico, esse Lucas 24, 25, 26, 27, impressionante esse texto, porque ele sintetiza exatamente o pensamento que os autores querem apresentar aqui. Se aqueles líderes de Israel crescem de fato em Moisés, se eles não apenas usassem a Bíblia para os seus propósitos, se eles permitissem que a Bíblia tivesse penetrado, as palavras da Escritura penetrado no coração deles, eles creriam naquilo que Moisés havia dito, a profecia lá de Deuteronômio 18 verso 15. E outros exemplos mais, aqui nos é recordado que na conversa com Nicodemos, Jesus cita a experiência de Números 21, 5 a 9, das serpentes que picaram os israelitas, e uma serpente de metal foi preparada para que eles olhassem. Jesus cita isso, compara isso e menciona a Nicodemos também. Filipe aqui nos é recordado, já estudamos isso há poucos dias atrás, quando Filipe disse a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Veja, o próprio Filipe deu esse testemunho, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Aí que Natanael falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus disse, olha, eu vi você, quando você estava aí, está um israelita que não tem dolo, um israelita fiel, dedicado, porque eu vi você orando antes de falar com Filipe lá debaixo da figueira. Aí ele se rendeu a Jesus. E aqui aparecem, na pergunta 3, alguns textos mostrando aqui 3 situações que ainda vão se repetir, mas vamos apenas mencioná-las porque elas aparecem aqui na lição. A referência que Jesus fez à traição de Judas como um cumprimento da profecia, a referência que João faz ao procedimento dos soldados em relação às vestes de Jesus como cumprimento da profecia, ao vinagre posto por uma esponja na boca de Jesus como cumprimento da profecia, e ao fato de que nenhum osso de Cristo foi quebrado na sua crucifixão também como um testemunho. Só aqui 4 elementos muito importantes, somado com estes conceitos que mencionamos, para recordarmos o papel autoritativo das Escrituras na vida e no ministério da pessoa do Senhor Jesus. Aqui pomos um ponto final na lição da segunda-feira.